Ronaldo Fenômeno, ex-jogador com passagem marcante pelo Corinthians, surpreendeu os fãs do futebol brasileiro ao fazer um desabafo sincero sobre um antigo desejo que nunca se concretizou: jogar pelo Flamengo. E aí eu vim pro Brasil e eu pensei, cara, dificilmente eu posso até me recuperar e vou me recuperar dessa lesão, mas dificilmente eu vou voltar pra Europa. E eu tinha esse sonho de jogar no Flamengo, tava treinando lá e não deu certo, enfim, e apareceu o Corinthians. Proposta de duas equipes do mundo árabe para contratar o atacante Juninho e sobre a equipe inglesa, que ofereceu 18 milhões de reais para a contratação de Wesley. Em um podcast recente, o ex-atacante revelou que desde pequeno sonhava em vestir o manto rubro-negro, que era o time do coração de sua família e que sempre o encantou pelo tamanho da torcida, pela paixão da nação e pela atmosfera única do Maracanã. Segundo Rinaldo, ele chegou a ter algumas conversas informais com pessoas ligadas ao clube, mas nunca recebeu uma proposta concreta. Quando a oportunidade apareceu no Corinthians, ele não hesitou. Apesar do carinho pelo Flamengo, ele decidiu abraçar a chance de defender um dos maiores clubes do país e fazer história com a camisa alvinegra. E eu não tive dúvida nenhuma de fazer essa escolha do Corinthians, até porque não tinha outra, não tive outra escolha, foi realmente a única que apareceu, mesmo estando treinando lá no... Foi surpresa pra você não ter aparecido outras opções? Cara, foi ao mesmo tempo não, porque, pô, a segunda lesão, sabe, futebol às vezes ele é ingrato. Às vezes as pessoas não acreditam, quer o resultado imediato, e, enfim, mas eu não levo mágoa absolutamente nenhuma de ninguém, e muito menos do Flamengo, que é um clube que eu adoro, amo, que foi meu time de infância. Mas assim, a oportunidade que eu tive de conhecer o Corinthians foi maravilhoso, e a partir daquele momento, quando eu vim pro Corinthians, eu vi São Paulo diferente também. Eu comecei a me relacionar com muita gente diferente do mundo que eu convivia, e eu já estava prevendo assim o final da minha carreira, muitas dores, muito sacrifício depois de muitos anos. E você tinha quantos anos ali, Ronaldo, nessa fase do Corinthians? 34, e eu terminei com 35. Que teoricamente os jogadores da nossa geração jogavam até essa idade, né? É que hoje prolongaram um pouquinho mais, né? Alguns também. Zé Roberto foi até 62. Mas são poucos ainda os que chegam. Né? Zé Roberto foi até 63. Se pudesse, tava até hoje jogando. Poderia, né? Fisicamente ele tá voando, né? Mas tem uma história, o Joaquim Grava teve aqui com a gente, né? Que ele conta que ele garantiu, digamos assim, né? Porque ainda existia uma dúvida, né? Por conta da lesão, e o Andrés, naquela época, né? Muito consultando o mestre Joaquim Grava, foi ele que deu o aval e tal. Tem uma história de um jantar, uma reunião, acho que na tua casa e tal, que vamos, e foi mais ou menos isso? Foi. Logicamente ele queria fazer os exames, eu fiz os exames que ele precisava. Iria para o Everton, mas o jogador iria emprestado para a Roma da Itália, que hoje tem o mesmo técnico do Atalanta no ano passado, que pediu o Wesley no Atalanta no meio do ano passado. A negociação teve muito próxima de ser concretizada, acabou que não saiu, não aconteceu, mas é o mesmo técnico. Então a ideia seria, vende para o Everton empresta para a Roma, e aí o jogador pode jogar no futebol italiano. Nesse aceno, ou nessa conversinha, nesse flerte, o Flamengo deixou claro que a ideia é vender o jogador, porém não por 18, mas o que espera aí é uma proposta de 30 milhões de euros. É aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, com a saída do Gerson, com o pagamento da multa rescisória para a saída do Gerson, o Flamengo ele não fica naquela pressão, naquela necessidade de vender o Wesley a qualquer custo. O Flamengo vai valorizar, o Flamengo vai negociar e o Flamengo vai vender pelo preço que acha que dá para vender. Não vai ser qualquer clube que vai chegar com qualquer proposta que o Flamengo vai aceitar. E essa é uma situação muito clara envolvendo o Wesley. E antes de eu falar dessa grande notícia que, para mim, agora de manhã, quando eu acabei de pousar no Brasil, apareceu essa notícia aqui para mim. Antes de eu falar dessa grande notícia, que para mim, sem dúvida nenhuma, é a melhor notícia do ano para o Flamengo, deixa eu falar sobre o técnico Felipe Luiz, porque o jornal O Globo postou que o treinador já tem uma conversa e uma renovação alinhada com o departamento de futebol do Flamengo.
até dezembro de 2026. Vale lembrar que a partir de ontem, dia 1º de julho, o Felipe Luiz ele já pode assinar um pré-contrato e ir para qualquer outro clube. Mas a informação que saiu no jornal O Globo é que meio que, se a gente renovar até 26, quanto é que você vai ganhar? Rinaldo afirmou que não se arrepende da escolha, mas deixou claro que a vontade de atuar pelo Flamengo permaneceu viva durante toda a carreira. Eu sempre quis jogar no Flamengo. Era um sonho de infância. Mas o futebol é feito de momentos, e naquele momento o Corinthians me abriu as portas, confiou em mim e eu fui muito feliz lá, disse o ex-jogador. A declaração caiu como uma bomba nas redes sociais, principalmente entre torcedores rubro-negros, que lamentaram que esse desejo nunca tenha se realizado. Muitos fãs inclusive comentaram que Rinaldo teria se encaixado perfeitamente no estilo de jogo ofensivo do Flamengo em diversas fases do clube nos anos 2000. Enquanto isso, o Flamengo vive um momento de incertezas no elenco. Especulações recentes indicam que 2 jovens promissores podem estar de saída do clube, Wesley e Juninho. Ambos revelados nas categorias de base da Gávea, os garotos ganharam espaço no time principal, mas vêm sendo monitorados por clubes europeus e até mesmo por rivais do próprio futebol brasileiro. Wesley, lateral direito de força física e velocidade, tem chamado atenção por sua regularidade e personalidade dentro de campo. Já Juninho, meio-campista habilidoso, é visto como uma joia em ascensão, comparado até a antigos ídolos flamenguistas por sua visão de jogo e qualidade no passe. A possível saída dos 2 jogadores levanta questões sobre a política de desenvolvimento e retenção de talentos do Flamengo. Torcedores nas redes sociais demonstram preocupação com a constante perda de jovens promessas, algo que pode comprometer o futuro do clube caso não haja reposição à altura. Por outro lado, há quem veja essas movimentações como naturais dentro de um clube que forma jogadores de alto nível, muitos dos quais acabam atraindo propostas irrecusáveis do exterior. Entre o desabafo de Rinaldo e as incertezas envolvendo Wesley e Juninho, o Flamengo segue sendo protagonista no noticiário esportivo. Mesmo quando o assunto não é diretamente ligado a títulos ou contratações, o clube se mantém no centro das atenções, alimentando debate sobre o presente e o futuro do elenco. O desabafo de um ex-jogador que sonhou vestir a camisa rubro-negra e a possível saída de 2 promessas revelam o peso e a responsabilidade que envolvem jogar pelo Flamengo, um clube que move paixões, realiza sonhos, mas que também exige decisões difíceis, tanto dentro quanto fora de campo.